Netflix, Starbucks, Nike e McDonald's. Um é um serviço de streaming, outro uma rede de cafeteria, outro uma marca de artigos esportivos e a outra uma lanchonete. Por mais que não tenham nada a ver, os fundadores dessas empresas têm padrões em comum que levaram ao sucesso, mas também passaram por apertos. Vai achando que a vida é um morango. Um foi rejeitado mais de 200 vezes por investidores. Outro não tinha nem dinheiro para pagar um simples almoço. O primeiro padrão que une esses fundadores e CEOs é quase uma contradição. Todos começaram em lugares que ninguém daria nada por eles. Mas nenhum desses fundadores queria apenas sobreviver no fim do mês. Phil Knight, o fundador da Nike, começou vendendo tênis no porta-malas de um carro quebrado em pistas de atletismo. Ele não pensava em vender alguns pares. Ele tinha a visão de que, se você tem um corpo, você é um atleta. Ele queria vestir o mundo antes mesmo de ter o seu próprio escritório. Howard Schultz não queria apenas vender grãos de café em Seattle. Quando ele fez uma viagem para a Itália, ele não viu apenas bebidas, ele viu um conceito. A visão dele era criar um ambiente que fosse uma espécie de extensão da casa das pessoas, um lugar confortável e tranquilo. Ele não tinha um capital, mas ele já agia como se fosse o dono da maior rede de cafeteria do planeta. A realidade deles era de boletos atrasados e falta de recurso. Eles não exprimiam os sonhos deles para caber num bolso. Eles forçavam o mundo a se adaptar ao tamanho da ambição deles. Se você tem uma ideia e ninguém está rindo de você, talvez ela não seja grande o suficiente. O segundo padrão que une esses fundadores é que todos eles foram chamados de loucos, doidos e sem juízo. Eles não foram apenas ignorados. Tinha gente querendo enterrar o sonho deles. Nos anos 2000, os fundadores da Netflix se sentaram na frente do CEO da Blockbuster e ofereceram a empresa por 50 milhões de dólares. E sabe o que aconteceu? Eles foram expulsos da sala a risadas. Ninguém vai querer alugar filme pela internet, eles disseram. Hoje, a Netflix vale 349 bilhões de dólares. E a Blockbuster? Bom, você sabe onde ela está. Quando Howard Schultz disse que queria cobrar $2,50 por um café, os investidores acharam que ele tinha perdido o juízo. Ninguém paga caro por café, é só água e grão, diziam. Ele provou que as pessoas não pagam pelo café, elas pagam pela experiência de pertencer a algo. A Nike era vista apenas como mais uma marca de tênis japonesa, num mercado dominado por gigantes. E outra, quando a Nike entrou no mercado, a Adidas já estava lá há 15 anos. O McDonald's diziam que vender hambúrguer era negócio de amador, não uma empresa séria. O que todos esses fundadores tinham em comum era como se fosse uma surdez seletiva. Eles ouviam o mercado, mas ignoravam o pessimismo. Eles sabiam que, se você der ouvido a quem nunca construiu nada, você nunca construirá nada também. O terceiro padrão é aquela coisa chata na visão de muitos, que é vendas. Esses homens sabiam vender antes mesmo de ter algo para entregar. Eles não vendiam produtos, eles vendiam uma visão de mundo tão convincente que as pessoas se sentiam tolas por não fazer parte delas. Phil Knight não vendia apenas borracha e couro, ele vendia a ideia de superação, como o famoso slogan Just Do It. Ele convencia atletas de elite a usarem seus tênis quando a Nike era uma desconhecida, apenas na base da paixão e do propósito. Ele não estava vendendo apenas um calçado, estava vendendo a identidade de campeão. Ray Kroc é o exemplo máximo. Ele não convencia as pessoas a comerem hambúrguer. Ele convencia investidores a comprarem terrenos e operadores a seguirem um sistema rígido. Ele vendeu a ideia que o McDonald's era a nova igreja da América, aberta 7 dias por semana. Ele vendia um modelo de negócio, não um cardápio. Eles entenderam cedo que, se você quer construir algo grande, precisa aprender a convencer 3 grupos: investidores a te darem dinheiro, parceiros a acreditarem no seu risco e clientes a mudarem de hábito. Muitas pessoas travam pelo medo de errar, mas o quarto padrão desses fundadores é que eles não apenas erraram, eles erraram rápido e ajustaram a rota antes do barco afundar. Nenhuma dessas empresas que você conhece hoje acertou o modelo de primeira. A Netflix quase foi à falência tentando equilibrar o envio de DVDs. Para quem não sabe, a Netflix começou alugando DVDs online. Eles testaram um modelo de cobrança que os clientes odiaram, mas em vez de insistirem no erro,
por orgulho, eles usavam os dados para mudar. Eles aprenderam que o negócio deles não era entrega, era acesso. O McDonald's original tinha um cardápio enorme, com churrasco e dezenas de itens. Sabe o que fizeram quando viram que isso gerava lentidão e erro? Passaram a tesoura, cortaram 90% do menu. Eles focaram apenas no que dava lucro: hambúrguer, batata e shake. O erro do excesso ensinou a eles o poder da simplicidade. Para Phil Knight e Howard Schultz, o erro era apenas um feedback. Se um modelo de loja não dava certo, ou um protótipo de tênis falhava, o ajuste vinha em semanas, não em anos. Eles não tratavam o erro como um fracasso pessoal, mas como uma parte necessária para o caminho do sucesso. O quinto padrão é o mais difícil de copiar: a paciência. Enquanto todo mundo quer ficar rico no primeiro ano, os fundadores dessas 4 marcas jogavam o jogo infinito. Eles estavam dispostos a parecer fracassados no curto prazo, mas para se tornar imbatíveis no longo prazo. Phil Knight passou os primeiros 10 anos da Nike sem tirar um salário decente. Às vezes o pobre não tinha dinheiro nem para pagar um almoço. Ele reinvestia cada centavo que ganhava para comprar mais estoque. Ele não queria um carro de luxo ou status imediato. Ele queria uma marca que durasse anos. Ele escolheu a construção em vez da ostentação. A Starbucks e o McDonald's não dominaram o mundo da noite para o dia. Houve um período de crescimento lento, quase invisível, onde o foco era apenas uma coisa: alicerce. Eles sacrificavam o lucro imediato para garantir que o sistema de franquias e a qualidade do café fossem impecáveis. Eles sabiam que uma base fraca não aguenta um prédio de 100 andares. Quando a Netflix decidiu investir bilhões em conteúdo original, o mercado financeiro entrou em pânico. O lucro caiu, as ações oscilaram. Mas Reed não estava olhando para o relatório do próximo trimestre. Ele estava olhando para a próxima década. Ele sabia que o conteúdo próprio era a única forma de não ser refém dos estúdios. O sexto padrão é o que separa um dono de uma lanchonete de um magnata. Eles não criaram empregos para si mesmos. Eles criaram sistemas. O objetivo nunca foi ser o gênio da operação, mas construir algo tão perfeito que funcionasse da mesma forma, com ou sem a presença deles. Ray Kroc não vendia hambúrgueres. Ele vendia um sistema de engenharia chamado Speed Service. Ele padronizou tudo, desde a quantidade exata de ketchup até os segundos de fritura da batata. Isso permitiu que o McDonald's fosse replicado em Tóquio, Paris ou São Paulo, com exatamente a mesma qualidade. Howard Schultz fez o mesmo na Starbucks. Ele criou processos tão claros que a experiência Starbucks é idêntica, não importa o país. Eles criaram manuais de cultura e operação que garantem que a marca seja maior que o fundador. Nike e Netflix investiram pesado em processos e cultura organizacional. Eles entenderam que, se a empresa depende do humor ou da genialidade do dono para cada pequena decisão, ela não tem um negócio, tem um gargalo. Eles construíram marcas que têm vida própria. O sétimo e último padrão é o mais humano de todos. Existe um momento em toda jornada de sucesso em que tudo diz desista, onde continuar não parece mais coragem, parece loucura. E foi exatamente nesse ponto que esses homens se tornaram lendas. Phil Knight passou anos ouvindo que a Nike era um caso perdido. Ele estava afundado em dívidas, brigando com bancos que queriam fechar suas contas e sendo processado pelos seus fornecedores japoneses. Vamos concordar que a decisão mais clara era declarar falência e voltar a ser contador, que era o que ele era antes. Mas ele tinha uma persistência irracional. Ele não via números, ele via uma missão. Meu Deus, como eu admiro esse homem. Howard Schultz ouviu o não de 217 investidores. Imagine ser rejeitado mais de 200 vezes. A maioria de nós desistiria na terceira. E não só isso, ele tinha que manter a postura e o sorriso no rosto para se apresentar ao próximo investidor depois de ter ouvido sei lá quantos nãos num dia. A persistência dele não era baseada em teimosia, mas em uma crença que ninguém mais conseguia enxergar. A Netflix quase desapareceu na bolha da internet. E novamente, quando tentou separar o serviço de DVD do stream, o mundo inteiro achou que era o fim. Mas eles dobraram a aposta. Eles persistiam quando todo mundo achou que o barco já tinha afundado. A diferença entre a teimosia e a persistência é o resultado. Eles não continuaram fazendo a mesma coisa errada. Eles continuaram acreditando no mesmo destino, enquanto mudavam de caminho.
eles venceram pelo cansaço. Se você está passando por um momento em que tudo diz para você parar, lembre-se, o sucesso costuma estar logo atrás da porta que você está quase desistindo de bater. Enfim, esses fundadores começaram pequenos, erraram, ouviram não mais vezes do que gostariam de admitir, e mesmo assim continuaram. Não porque eles tinham certeza absoluta que daria certo, mas porque tinha algo mais poderoso. Uma forma diferente de pensar quando tudo parecia frágil demais. E talvez o ponto mais importante não seja o tamanho da empresa que eles criaram, mas o padrão que se repete em todas essas histórias. Eles aceitaram uma realidade limitada, mas nunca aceitaram uma visão limitada. Pensavam grande antes mesmo de ter dinheiro, estrutura ou validação, enquanto muita gente espera segurança para agir. Eles agiram para construir segurança. Esse vídeo não é sobre criar a próxima Netflix ou a próxima Nike. É sobre entender que grandes resultados, que seja na sua vida ou no seu negócio, quase sempre nascem de decisões pequenas tomadas em momentos difíceis, quando desistir parece mais lógico do que continuar. Se você quer o que eles têm, precisa estar disposto a fazer o que eles fizeram. Sacrificar o hoje para ser dono do amanhã. Agora eu quero saber de vocês. Qual desses 7 padrões vocês mais gostaram? Que você sente que precisa ajustar na sua vida ou no seu negócio? Comenta aqui embaixo que eu vou responder as melhores. E se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e te vejo em algum desses vídeos que vai estar aparecendo por aqui. Até mais, seus!